Dê uma olhada no mapa de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Está vendo as linhas de cor cinza em negrito ao redor da cidade? São diques que a mantêm a salvo da enchente vermelha que vem dos lagos Maurepas, Salvador e Pequeno. Sem esses diques, Nova Orleans estaria em grandes apuros com o aumento do nível do mar. Mesmo com eles, os danos parecem muito ruins. As reservas de vida selvagem de Biloxi e Jean Lafitte parecem estar quase debaixo d'água no mapa. Nova Orleans não é a única cidade dos Estados Unidos que corre o risco de ficar debaixo d'água. Savannah está localizada bem no meio da central de furacões. Mesmo sem a fúria da mãe natureza, o local está enfrentando um sério aumento do nível do mar. O rio Savannah, ao norte, e o Odiche, ao sul, podem transbordar para os pântanos ao redor, e essa não é a pior parte. Em 2025, pode haver inundações enormes todos os anos, o que fará com que os livros de história pareçam enfadonhos. Lamento informar, mas Miami também está na mira. O estado ensolarado está desembolsando cerca de 4 bilhões de dólares para impedir que as coisas piorem, especialmente em Miami Beach, um ponto quente para os turistas. Até o momento, mais de 1.200 casas correm o risco de inundação. A Big Apple também está sendo atingida por enchentes cada vez mais loucas. Em novembro de 21, a cidade teve até mesmo a primeira emergência de inundação repentina. Mas ainda assim, não está preparada para isso. Até mesmo a Estátua da Liberdade, um dos pontos mais famosos de Nova York, foi destruída pelo furacão Sandy. Agora, com o aumento do nível do mar, a Lady Liberty está em perigo mais uma vez. Tabasco, no México, não é estranho às enchentes graças à sua localização costeira no Golfo do México. Esse estado baixo e plano é coberto por áreas úmidas e florestas e já lida com inundações sazonais. Porém, com o aumento do nível do mar, poderá ser completamente tomado pela água. Isso colocaria em risco algumas coisas muito importantes, como as ruínas maias de Malpasito e Comalcalco e o molho Tabasco. Desculpa, o molho vem da Louisiana. Brincadeiras à parte, não se trata apenas de Tabasco. Partes da península de Yucatán e da Baja Califórnia também correm o risco de sofrer com o aumento do nível do mar. A cidade do Panamá também está com problemas. Aparentemente, o super badalado Casco Viejo e o bairro chique da Costa del Este podem ficar submersos até 2050. Essa cidade existe desde 1519, fundada por Pedro Arias de Ávila. Fato curioso, foi o primeiro assentamento europeu na costa do Pacífico. Os fortes dos séculos 17 e 18 no lado do Caribe também estão em perigo. De acordo com a Climate Central, eles podem ser arrastados pelo aumento do nível do mar. Até mesmo a Unesco os colocou em sua lista de risco desde 2012. Mais algumas notícias tristes. As Bahamas serão duramente atingidas pelo aumento do nível do mar. Quero dizer, o furacão Dorian já foi um grande problema em 2019. E agora, dizem que a maior parte de Grand Bahama, Nassau, Abaco e Spanish Wells pode ficar debaixo d'água em 2050 por vários motivos. Amsterdã. A Holanda é um dos Países Baixos por algum motivo. A cidade e suas vizinhas Roterdã e Haia ficam baixas e próximas ao Mar do Norte. Mas é preciso reconhecer que os holandeses sabem como lidar com a água e mantê-la afastada com defesas de alta tecnologia contra enchentes. Com o aumento constante do nível do mar, parece que seu impressionante sistema de diques, barragens, barreiras e comportas se tornará ainda mais crucial no futuro. Ainda assim, apesar de todo o esforço, alguns especialistas temem que a Veneza do Norte possa ficar debaixo d'água por volta de 2030. Bem, isso não é algo que você não esperaria, mas ainda assim, Veneza está afundando 2 milímetros a cada ano e o nível do mar está subindo. Isso significa que a cidade está sendo inundada com mais frequência e isso só vai piorar devido às mudanças climáticas. Assim como Nova Orleans, Veneza tem um sistema de defesa contra enchentes, mas à medida que a crise se agrava, será mais difícil e mais caro mantê-lo funcionando. Pior ainda, a bela Basílica de São Marcos já foi duramente atingida pelas enchentes. Tentaram introduzir um sistema de barreira contra inundações, mas nem mesmo isso funcionou perfeitamente. Em 2020, ela não foi usada e a Praça de São Marcos sofreu grandes danos. Parece que mesmo quando tentamos evitar os efeitos da mudança climática, as coisas nem sempre saem conforme o planejado. Em Londres, o aumento do nível do mar está causando mais inundações ao longo do estuário do Tâmisa e a situação não parece boa.
As áreas ao longo do rio estão especialmente em risco, colocando em perigo edifícios icônicos como a Torre de Londres e as casas do Parlamento, bem como pontos culturais como o Tate Modern e o Shakespeare Globe. E o Museu Britânico? Ele tem tantas coisas preciosas que até Gollum ficaria com inveja. Não podemos deixar que ele vá para debaixo d'água. Em sua próxima viagem pela Europa, não deixe de incluir Bruges, na Bélgica, em sua lista. É bem provável que você não a veja se não a visitar dessa vez. O problema é que a cidade também corre o risco de ser inundada. Bruges é um patrimônio mundial da Unesco, então esperamos que possam protegê-la de possíveis inundações. Além disso, há muitas especialidades locais interessantes que não queremos perder. Talvez você não saiba, mas a Andaluzia, na Espanha, abriga a cidade mais antiga da Europa Ocidental, Cádiz. Ela existe há mais de 3.000 anos graças aos fenícios, mas, infelizmente, a mudança climática está colocando-a em risco. O aumento do nível do mar pode inundar o centro de paralelepípedos da cidade, as belas praças arborizadas e as históricas fortificações marítimas. E não é só Cádiz, partes da Andaluzia também correm o risco de inundação. Bem, parece que mais um destino deve ser adicionado à sua lista de desejos. A cidade de Ho Chi Minh e especialmente seus distritos pantanosos do leste estão em risco, assim como todos os outros lugares mencionados acima. E parece que a cidade inteira terá dificuldades com o delta do Mekong. Embora a parte principal provavelmente não fique completamente submersa até 2030, as inundações e tempestades definitivamente se tornarão um grande problema. Então, parece que Bangkok pode estar em maus lençóis devido ao aquecimento global, literalmente. Um estudo de 2020 afirma que a capital tailandesa pode ser uma das cidades mais afetadas pelo aumento do nível do mar. Ela é muito baixa, a apenas 1,5 metro acima do nível do mar. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, está afundando a uma rápida taxa de 2,5 centímetros por ano. E a cereja do bolo? O solo em que foi construída é de argila super densa, o que significa que é basicamente um ímã de inundações. Em 2030, partes de Bangkok, incluindo o aeroporto principal, talvez tenham que se acostumar a viver debaixo d'água. A próxima cidade em risco é Calcutá, na Índia. A terra fértil em Bengala Ocidental tem sido a chave principal para o sucesso do país há muito tempo, mas agora está causando grandes preocupações em Calcutá e nas áreas vizinhas. Assim como Ho Chi Minh, pode haver sérios problemas com toda essa chuva durante a estação das monções, e o mapa do que pode acontecer em 2100 é bastante assustador. Nosso próximo destino é Xangai, na China. Ela é literalmente traduzida como a cidade sobre o mar, mas na verdade pode acabar no fundo dele. Os dados do controle climático estão acendendo luzes vermelhas de alerta para essa mega cidade, tornando-a uma das de maior risco da China. O delta do Yangtze, onde fica Xangai, e do Rio das Pérolas, onde fica Guangzhou, também estão em perigo, com muitas pessoas vivendo em terras baixas que podem ser inundadas. As Maldivas, um luxuoso grupo de ilhas, já são inundadas todos os anos. Os especialistas acreditam que elas poderão perder 80% ou até mais de suas ilhas nos próximos 30 anos. No entanto, as autoridades das Maldivas não estão se arriscando, já estão fazendo planos para comprar terras em outros países para o caso de precisarem realocar toda a população. Especialistas explicam que a África está se dividindo em duas e terá a seguinte aparência. De perto, o processo é ainda mais chocante, com uma enorme fenda que se estende de Moçambique ao sul até o Mar Vermelho ao norte. Essa fenda continua crescendo a cada ano, destruindo a terra e casas. Agora, os especialistas acreditam que o continente poderá se dividir muito mais cedo do que esperamos. A África está se separando por causa do movimento da placa da Somália. Pense nisso como uma ruptura dramática acontecendo com as placas tectônicas. No lado leste, há a placa da Somália. No oeste, temos a placa da Núbia. E durante essa ruptura, a placa da Somália só quer um pouco de espaço, por isso está se afastando da placa da Núbia. Esse movimento está formando o Rift do Leste Africano, uma região onde as placas tectônicas estão se separando, o magma continua subindo das profundezas e vários vulcões ativos estão nascendo. Portanto, esse lugar é quente, com temperaturas diurnas que podem chegar a 54,4 graus Celsius e à noite elas esfriam para 35 graus Celsius.
Dentro dessa zona quente, temos o Triângulo de Afar, também conhecido como Depressão de Afar. E sua geologia é fascinante, pois o processo de riptação está causando a formação de vales, falhas e rachaduras profundas nessa região. Veja, por exemplo, essa enorme fissura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia. Ela também é tão larga que uma pessoa pode caber facilmente dentro dela. Mas o que é assustador é que essa rachadura continua aumentando, crescendo cerca de 127 milímetros a cada ano. O afastamento das placas da Núbia e da Somália também pode levar à formação de um novo oceano na África. Esse tipo de processo não é algo novo. Há cerca de 150 milhões de anos, quando os dinossauros ainda existiam, uma mudança tectônica semelhante criou o Oceano Atlântico. Os continentes já estiveram todos agrupados, mas quando uma fenda se formou no que era a Pangeia, ela começou a separá-los, dividindo os hemisférios leste e oeste. Então, algo semelhante está acontecendo com essa lacuna na África. Em algum momento, os especialistas dizem que as águas do Oceano Índico podem inundar o Vale do Rift do leste africano, criando, por fim, o sexto oceano. No entanto, é uma pena que você não poderá nadar em suas águas durante sua vida. De acordo com o geofísico Ken McDonald, especialista em falhas tectônicas, essa ruptura dramática pode ocorrer dentro de 1 milhão a 5 milhões de anos. Acredite, isso é considerado rápido em termos geológicos e muito mais cedo do que a maioria dos especialistas pensava. Mesmo que você não veja a África se despedaçar, as pessoas de lá ainda verão e sentirão os sinais. Elas poderão experimentar intensas erupções vulcânicas e fortes terremotos à medida que esse processo se desenrola lentamente. Um exemplo está relacionado àquela rachadura assustadora no deserto da Etiópia que mencionamos anteriormente. A fissura foi criada em 2005, depois que a área foi atingida por 2 erupções vulcânicas e 163 terremotos, cada um com magnitude superior a 3,9. Uma rachadura tão profunda e longa na Terra geralmente leva séculos para se formar, mas nesse caso, ela se desenvolveu em questão de dias. Tal é o poder desse evento. De fato, esse tipo de atividade sísmica intensa pode acelerar o processo de divisão da África, e é por isso que é tão difícil prever o período exato do evento. O que sabemos é que as pessoas já estão chamando essa nova terra de continente núbio. Se as previsões estiverem certas, ele incluirá a Somália, o Quênia, a Tanzânia e partes da Etiópia. Isso é empolgante e preocupante ao mesmo tempo. Com o surgimento de novos litorais, os países precisarão fazer grandes ajustes no que diz respeito à infraestrutura e ao gerenciamento de terras. É possível que percam muitas estradas, casas e outras construções atualmente localizadas perto ou bem dentro do Rift do leste africano. No Quênia, por exemplo, as fissuras destruíram uma estrada movimentada e as autoridades tentaram desesperadamente preencher o espaço com pedras e cimento. Em outro caso, uma senhora idosa estava sentada comendo com sua família quando sua casa foi subitamente dividida ao meio. Recentemente, terremotos ocorridos perto da região de Afar, na Etiópia, demoliram 37 escolas e forçaram cerca de 5.000 alunos a deixar suas salas de aula. Infelizmente, histórias como essas podem se tornar mais comuns nos próximos anos. Mas tudo isso também tem um lado positivo. Países localizados no centro da África, como Zâmbia e Uganda, poderiam ganhar litorais, e isso pode ser ótimo para eles. Ter um litoral significa que eles teriam acesso a novas rotas comerciais, abrindo novas oportunidades econômicas. Além disso, pense no boom do turismo. Com tantas praias paradisíacas recém-formadas, esses países poderiam se tornar o próximo grande ponto de fuga para os viajantes. O ecossistema local nesse oceano recém-criado também mudará e novas espécies marinhas poderão surgir. Então vejamos, esse é o caminho em que a fissura está mais avançada no momento. Quer dizer, esperamos que seja aqui que a África acabe se separando, mas as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Há algum tempo, Michael Daly, geólogo da Universidade de Oxford, sugeriu que essa fenda poderia se estender ainda mais para o oeste, e algumas novas evidências confirmam sua teoria, apontando que a fenda poderia se estender para o sul, através do coração de Botsuana, até a África do Sul, e para o oeste, através da Namíbia, até o Oceano Atlântico.
Se essas fraturas se ampliarem e se tornarem rachaduras profundas, o oceano poderá entrar e preencher as lacunas. Os especialistas dizem que a África poderia se dividir tanto que se tornaria um arquipélago. Mas, por outro lado, não veremos isso acontecer. Serão necessários dezenas de milhões de anos para que isso ocorra. Já sabemos que a África corre o risco de se dividir em um monte de ilhas enormes ou pequenos continentes. As notícias também não são boas para Madagascar, pois a quarta maior ilha do mundo pode acabar sendo dividida ao meio. Mas será que o processo oposto pode acontecer? Quero dizer, será que novas terras podem surgir à medida que as placas da Núbia e da Somália se afastam? Bem, à medida que essas placas tectônicas se afastam umas das outras, o magma do manto da Terra pode subir à superfície. E quando esfria, ele se solidifica em novas terras. Foi assim que surgiram outros lugares no mundo, como a Islândia e os Açores. Portanto, sim, o mesmo processo pode acontecer no Rift do leste africano e, a longo prazo, é possível que o Rift crie novas ilhas. Por enquanto, tudo o que podemos dizer é que a geologia da Depressão de Afar é única. É o sistema de fendas mais ativo do nosso planeta. E quando digo sistema de fendas, quero dizer uma zona onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região reúne todos os tipos de eventos, desde falhas na crosta terrestre até zonas vulcânicas e a possível formação de um sexto oceano. Para os especialistas, é como estudar a evolução das fendas de perto. E por ser uma área vulcânica tão ativa, ela também tem um enorme potencial para explorar a energia geotérmica, ou seja, usar o calor do interior da Terra para gerar eletricidade. 2 usinas de energia geotérmica já estão produzindo energia na Etiópia, uma no Vale do Rift Etíope e outra em Afar. Agora, os geólogos estão explorando novos pontos potenciais. Quando olhamos para aquela rachadura profunda no solo, sabemos que ela é causada pelo movimento das placas tectônicas. Não há mistério nisso. Mas o que ainda não entendemos completamente é por que as rachaduras ocorrem exatamente onde ocorrem. Por exemplo, uma fenda que se abriu em Botsuana surgiu após um terremoto de magnitude 6,5 em 2017. Mas o epicentro não foi na zona de fissura onde as placas estão se movendo, como seria de se esperar. Em vez disso, foi mais ao sul. Como é incomum que uma fenda ocorra sem atividade vulcânica, esse fato realmente desafia nossas ideias tradicionais de como os continentes se dividem. Descobrir por que essas rachaduras aparecem em pontos específicos ainda é uma peça do quebra-cabeça que falta aos especialistas que tentam explicar como a África está se dividindo. Esperamos obter algumas respostas antes que o continente se transforme em um enorme arquipélago. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta.
Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas.
Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangeia ou Pangaia. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangeia também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangeia decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangeia foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangeia realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados
encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas o Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes. Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodinia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia.
Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas coalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso tilacoléu caçador e um horripilante megalânia, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia.
Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Thylacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sundaland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sundaland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a Ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico.
Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local. Submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Wren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Wren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Wren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Wren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Wren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor.
A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas, em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio. A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra. Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Wren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo. A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Wren se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Wren entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo. Então, no início do ano de 2024, Wren partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Wren foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Wren explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Wren estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Wren desapareceu. Sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Wren certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Wren e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Wren.
Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul. Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual, tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha.
Mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Craton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Keitutru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar há cerca de 85 milhões de anos.
O solo começa a tremer repentinamente. Nuvens de gás começam a se formar no céu, tornando-o escuro em plena luz do dia. Partes do solo começam a inchar, levantar e até desmoronar. Esses são os sinais reveladores de um vulcão que está prestes a entrar em erupção. E é isso que pode facilmente acontecer novamente com o Monte Spur. Fica a apenas 120 quilômetros de Anchorage, uma das cidades mais movimentadas do Alasca. Mais da metade da população do estado mais ao norte dos Estados Unidos vive lá. Há também uma enorme quantidade de carga aérea que passa diariamente por seu aeroporto internacional. Portanto, sempre que um vulcão tão próximo de um centro tão vital começa a ficar inquieto, as pessoas começam a prestar atenção. Só para você saber, aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo vivem dentro da faixa de perigo de um vulcão ativo. Isso significa que cerca de 1 em cada 20 pessoas vive em uma área com risco de atividade vulcânica. Os habitantes do Alasca provavelmente gostariam que o despertar do Spur fosse ficção, mas é realmente verdade. O Observatório de Vulcões do Alasca detectou vários desses sinais de estou prestes a entrar em erupção no Monte Spur, tanto que elevaram o nível de alerta para amarelo, o que significa agitação acima dos níveis normais de fundo. O Spur entrou em erupção 2 vezes nos anos 90 e foi bastante intenso. Se estivéssemos classificando as erupções vulcânicas em uma escala de 1 a 10, essas erupções seriam classificadas como 6 ou 7. Não é tão terrível, mas ainda assim vale de 10 a 17 milhões em danos. No entanto, esses números não são nada comparados à erupção do Redoubt no Alasca, em 1888, outro vulcão que entrou em erupção e causou um prejuízo impressionante de 345 milhões, principalmente porque suas cinzas atingiram os motores de aeronaves, como o KLM 747, que perdeu a potência depois que todos os motores foram desligados devido às cinzas. Se as pessoas não estavam prestando atenção à geologia instável do Alasca antes disso, bem, certamente começaram a prestar depois. Quando você pensa nos perigos da atividade vulcânica, a primeira coisa que pode vir à sua mente é Pompeia, na Itália. É claro que esse é o pior cenário possível, uma cidade sendo engolida pela lava. Spur pode parecer inocente em comparação com o Vesúvio, mas ainda assim cobrou seu preço. A última vez que entrou em erupção foi nos anos 90 e lançou aerossóis vulcânicos a mais de 18 mil metros na atmosfera. Vamos esclarecer nossa ciência aqui. Pense nos aerossóis vulcânicos como partículas líquidas que são liberadas na atmosfera durante uma erupção. Essas partículas geralmente são criadas quando os gases de um vulcão, como o dióxido de enxofre, combinam-se com a água e outras partículas existentes em nossa atmosfera. Esses aerossóis podem, na verdade, resfriar a superfície da Terra, pois refletem a luz do Sol diretamente para o espaço. E essa não é a pior parte. Eles podem permanecer na atmosfera por vários anos após uma erupção, causando muitos problemas de saúde. A erupção desencadeou avalanches de gás quente e cinzas, chamadas de fluxos piroclásticos, juntamente com inundações espessas e lamacentas, conhecidas como lahars. E havia também as enormes rochas vulcânicas. Esses pedaços de rocha eram enormes, alguns com mais de 1 metro de comprimento, e explodiam do vulcão como balas de canhão na natureza, aterrissando a mais de 10 quilômetros de distância. Todo esse calor vulcânico derreteu parte de uma geleira próxima, desencadeando fluxos de detritos que represaram o rio Chakachatna e criaram um lago totalmente novo ao longo do vale. No entanto, a primeira erupção do Spur teve alguns resultados positivos. A principal lição foi: o monitoramento vulcânico vale a pena. O monitoramento local foi capaz de reduzir os danos econômicos causados pela erupção, especialmente para uma cidade que tem um tráfego aéreo intenso. No momento, o Spur é considerado inativo, mas pode explodir a qualquer momento. Veja bem, os vulcões são classificados como ativos, inativos ou extintos, dependendo da quantidade de ação que estão exercendo. Se estiver ativo, ele ainda está roncando e entrando em erupção com certa regularidade. Se estiver inativo, significa que teve alguma atividade recente, mas está parado por enquanto. E extinta é quando ela está quieta há tanto tempo que achamos que está acabada para sempre.
Um dos vulcões ativos mais perigosos dos Estados Unidos é o Monte St. Na verdade, esse vulcão é responsável pela erupção mais poderosa da história dos Estados Unidos. Sua última explosão foi tão intensa que arrancou cerca de 396 metros de seu cume. Basicamente, o topo da montanha desapareceu. E se você achava que a nuvem de cinzas do Monte Spur era impressionante, o St. Helens vence a competição, pois lançou suas cinzas a 24 quilômetros no céu. O leste de Washington mergulhou na escuridão total. Mas não foi só isso. Em questão de 3 minutos, a erupção lançou 3,7 bilhões de metros cúbicos de rocha e poeira em chamas, o suficiente para encher 1 milhão de piscinas olímpicas, em 595 quilômetros quadrados de floresta exuberante. Na verdade, os terremotos que anteciparam a erupção começaram semanas antes de 18 de maio de 1980. Um tremor de terra de magnitude 5,0 explodiu, provocando um deslizamento de terra em um dos lados do vulcão. Ao final da data oficial da erupção, 57 pessoas haviam perdido suas vidas. Quase 7.000 animais de grande porte, como veados e alces, foram dizimados e milhões de pássaros foram espalhados pela terra queimada. Os pesquisadores não acreditam que o St. Helens voltará a explodir na mesma magnitude tão cedo, mas estão de olho nele, pois esse vulcão ainda não está exatamente acabado. A propósito, a palavra vulcão vem do nome romano Vulcano, que era a divindade romana do fogo. E eles geralmente ocorrem no ponto de encontro das placas tectônicas, que são as peças da superfície da Terra que se encaixam como um quebra-cabeça. O chamado Anel de Fogo, localizado no Oceano Pacífico, é a zona de perigo do mundo quando se trata de vulcões. Ele contém entre 750 e 915 vulcões ativos. O maior vulcão localizado no Anel de Fogo e também o maior vulcão ativo do mundo é o Mauna Loa. Ele tem mais de 4.000 metros de altura e está localizado no Havaí. Os pesquisadores dizem que o Mauna Loa está em erupção há pelo menos 700.000 anos. Sua erupção mais recente começou em 7 de novembro de 2002 e durou até 13 de dezembro. Ele ficou quieto desde os anos 80, até que decidiu acordar novamente. Graças ao monitoramento constante do Hawaiian Volcano Observatory, ele não causou vítimas na última erupção. Os cientistas têm investido muito no monitoramento vulcânico, não apenas para reduzir os riscos econômicos, mas também para salvar vidas. A tentativa mais recente foi a perfuração de vulcões. Recentemente, um grupo de cientistas foi até a Islândia, um dos pontos quentes de vulcanismo do mundo. Há cerca de 33 vulcões ativos somente na Islândia, mas o mais interessante para eles é o vulcão Krafla. O Krafla entrou em erupção cerca de 30 vezes nos últimos 1000 anos, e sua erupção mais recente foi em meados da década de 1980. O projeto, denominado Krafla Magma Testbed, ou KMT, espera avançar na compreensão de como o magma se comporta no subsolo. A principal vantagem dessa pesquisa de perfuração é prever o risco de erupções, mas ela também pode ajudar a impulsionar a energia geotérmica. Quer dizer, já imaginou ter eletricidade gerada pela fonte ilimitada de energia dos vulcões? A equipe da KMT começará a perfurar buracos profundos no solo do vulcão em 27. O objetivo é atingir mais de 1,6 quilômetros de profundidade. Afinal de contas, é diferente monitorar a atividade da lava quando ela está na superfície e quando ainda está abaixo do solo. Isso permitirá que os pesquisadores ouçam o pulso da Terra, de acordo com eles. Eles dizem que essa pesquisa é tão revolucionária quanto a primeira vez em que o homem foi à Lua. E falando nisso, fiquei chocada ao descobrir que existem vulcões em todo o sistema solar. Sim, outros planetas e luas também têm vulcões. O maior vulcão de nosso sistema solar é o Olympus Mons, em Marte. É um vulcão escudo, muito parecido com os que formam as Ilhas Havaianas. Tem cerca de 595 quilômetros de largura. Se o transportássemos de volta para a Terra, ele ocuparia quase toda a Polônia. Que horror! No dia 16 de setembro de 2023, do nada, a Terra começou a zumbir.
Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, o que fez disparar alarmes sísmicos em todo o mundo. Durante 9 dias seguidos, o planeta esteve pulsando com esse ritmo horrível, e os cientistas não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total acontecia na Groenlândia. Não era um terremoto, isso eles sabiam. Eles podiam perceber isso pelo ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantescas, elas se movem constantemente e deslizam sobre o magma como icebergs sobre a água. Às vezes, ao se moverem, podem se esfregar umas nas outras, colidir ou quebrar. De qualquer forma, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pelo solo. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é isso que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros as captam como pings ou rumbles. Em um terremoto típico, elas criam uma série de frequências diferentes. É uma mistura louca e caótica de frequências baixas e altas, como se estivéssemos batendo todas as teclas de um piano. O que foi estranho no evento da Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a terra. É como se uma tecla de piano estivesse sendo tocado repetidamente, criando um som repetitivo e semelhante ao da desgraça. Na verdade, o que eles estavam ouvindo não era o barulho de placas tectônicas em movimento. Era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias se passaram e o ruído misterioso continuou. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando em todo o mundo. A busca por respostas estava cada vez mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas, oriundas de 15 países diferentes. Todos esses cientistas ficaram coletando dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo alguns cálculos avançados durante vários dias. Até que finalmente perceberam quem era o culpado. A água. Tudo isso aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Esse lugar é repleto de fiordes, estreitas enseadas do mar entre altos penhascos, como se fossem vales profundos e cheios de água, cercados por imponentes lados rochosos. Nessa área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava parado. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito durante anos, até que um dia... Um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, um lado íngreme da montanha, que se eleva sobre o fiord a quase 1.300 metros de altura. Desmoronou em um enorme deslizamento de terra. Imagine um pedaço enorme dessa montanha desmoronando e caindo o fiord abaixo. Isso fez com que um dilúvio de rochas e gelo caísse na água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 25 milhões de metros cúbicos de detritos. Isso é gelo e rocha suficientes para encher 10 mil piscinas olímpicas ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi lançado na água com tanta força que deu início a um tsunami de 110 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade no ar. O mais incrível é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord pelos penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como se a água estivesse se movendo em uma banheira fechada. Durante 9 dias, o mega tsunami continuou a se agitar por lá. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um vai e vem rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, causando vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros em todo o mundo. Esse foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas atônitos. Acabou sendo uma tempestade perfeita de elementos. Uma geleira, enfraquecida por anos de aquecimento, não conseguiu mais suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável e o caos literalmente abalou a Terra até seu núcleo. E as pessoas costumam passar por essa área com navios de cruzeiro. Tivemos sorte de não ter perdido nenhuma vida no desastre. Mas foi por pouco. Um navio de cruzeiro turístico encalhado na área apenas 2 dias antes escapou por pouco do alcance do tsunami por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava lá intocado há mais de 200 anos. Elas também varreram as cabanas de uma estação de pesquisa, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância.
As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso só mostra como eventos como esse podem ser perigosos. E esse não é o único lugar onde catástrofes do gênero estão acontecendo. Na bela comunidade californiana de Rancho Palos Verdes, o solo está se deslocando tão rapidamente que está destruindo casas. A terra lá sempre foi um pouco instável. Ela tem uma geologia única, foi construída sobre um solo macio e rico em argila e está localizada em uma falha geológica, o que a torna propensa a deslizamentos de terra. Isso significa que essa terra é propensa a deslocamentos lentos e naturais ao longo de muitos anos, mas quando não há nenhum clima maluco acontecendo. Tem sido assim há décadas, mas geralmente é lento e bastante controlável. Cerca de 30 centímetros por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança, se movendo 6 metros para a esquerda à medida que você cresce. Durante décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com o terreno. E essa estratégia funcionou bem até agora. Recentemente, as coisas estão piorando muito na comunidade. Agora a terra está se movendo 30 centímetros em uma única semana. Isso seria como se a mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde que você era criança. Os últimos 2 anos também causaram algumas chuvas fortes. E o clima está piorando. Isso aumentou o conteúdo de água no solo. A terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio idílico à beira-mar se transformou em uma zona de desastre. Rachaduras apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia que passa. As ruas, que antes eram lisas, agora estão empenadas e retorcidas, com as estradas se transformando em um parque temático maluco. As casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas divididas ao meio. Uma das casas tinha a porta da frente a 2,4 metros do chão. Bairros inteiros foram mergulhados no caos. As empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade por tempo indeterminado para evitar possíveis desastres. O mais atingido é o bairro costeiro de Portuguese Bend, onde os moradores estão vivendo no limite, literalmente. O bairro sempre teve vistas incríveis do oceano e a brisa fresca do mar, com cavalos e pavões ainda perambulando pelas ruas arborizadas. Mas agora é como se tivesse ocorrido um terremoto, só que desta vez a terra não está parando de se mexer. Para muitos, esse lugar parece um paraíso, se ao menos a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os habitantes locais não desistem. Alguns deles tiveram que sair, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. No entanto, eles ainda precisam desembolsar centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar as águas subterrâneas que causam os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira de esses bairros sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando paredes de energia para armazenar energia e coisas do gênero. As pessoas estão se esforçando ao máximo para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam poder se livrar dessa água no solo que está causando esses deslizamentos de terra infernais em primeiro lugar. Elas estão determinadas a lutar, mas precisarão de ajuda e apoio do governo para combater esse desastre. Os deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos imaginam. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Os cientistas conseguiram criar o primeiro mapa bastante detalhado que mostra onde esses deslizamentos de terra podem ocorrer, condado por condado. Eles se baseiam em uma grande quantidade de dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos de terra anteriores. Dizem que quase 44% dos Estados Unidos correm o risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a catástrofes insanas em determinadas áreas. Felizmente, agora, tanto os residentes quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra como somos vulneráveis a desastres naturais e como devemos estar sempre alertas. Imagine estar no meio da Europa há 40 mil anos. A paisagem é árida, fria e implacável. Não existe fast food e não há internet. De repente, de dentro da floresta surge uma figura, atarracada, forte e com um rosto bastante incomum. Esse humano é semelhante a nós, mas há algo diferente nele. A testa é pesada, o nariz é largo e o corpo parece ter sido construído para lutar contra a própria natureza. Parabéns! Você acabou de conhecer um Neandertal. E pode ter pensado que os Neandertais eram basicamente humanos antigos, mas isso não é bem verdade. Somos do mesmo gênero chamado Homo, mas nós, todos os humanos modernos, pertencemos a uma mesma espécie chamada Homo sapiens.
No entanto, havia muitas espécies humanas antes, e o Homo neanderthalensis era apenas uma delas, e era realmente muito mais legal do que nós. Então, o que aconteceu com seus integrantes? Os neandertais viveram por muito tempo, por cerca de 360 mil anos, em toda a Europa e partes da Ásia. 40 mil anos atrás, o lugar que hoje chamamos de sul da Itália estava situado no topo de um desastre futuro, um supervulcão gigantesco chamado Campi Flegrei. Esse cara é imenso, tem cerca de 15 quilômetros. Isso dá de 10 a 20 minutos em um carro para atravessar tudo. Mas naquela época não havia automóveis, certo? Na época ele ficou quieto por um tempo, mas um dia de repente explodiu, o que se tornou uma das maiores erupções vulcânicas que a Europa já viu em 200 mil anos. Essa catástrofe foi tão louca que as cinzas, os gases e os detritos alteraram o clima em todo o continente. O que vem depois é geralmente chamado de inverno vulcânico. As temperaturas médias caem, o céu fica mais escuro e a vida se torna ainda mais dura do que já era. A erupção, conhecida como o Ignimbrito de Campânia, fez com que a Europa esfriasse em até 4 graus Celsius. Não parece muito? Bem, uma queda de meio grau faria com que os invernos se tornassem mais rigorosos, causando nevascas, chuvas e enchentes horríveis. As plantações teriam dificuldade para crescer, levando à escassez de alimentos. O clima também ficaria selvagem, com tempestades e secas. Mais ou menos como agora. Só que multiplique isso por 4. Eventos como esses causam um enorme caos nos tempos modernos. Você pode imaginar o que fez com os neandertais. Mas na realidade, uma simples erupção vulcânica não deveria destruir uma espécie inteira, certo? Bem, sim. A verdade é que os neandertais já estavam por um fio naquela época, e tudo por nossa causa. Eles estiveram em uma situação difícil por um tempo, viviam em lugares que hoje são partes da Europa, da Ásia Ocidental e do Oriente Médio. Os seres humanos modernos, nós Homo sapiens, entraram na Europa e estavam competindo seriamente com eles por comida e abrigo. O Homo sapiens era um cara sorrateiro, melhor em encontrar comida, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes e usando ferramentas mais avançadas. Estávamos empurrando os neandertais para fora, tentando obter os mesmos recursos. Literalmente, tornamos a extinção deles um processo lento e muito desagradável. Assim, embora o vulcão definitivamente tenha piorado as coisas, esse não foi o único problema deles, que não desapareceram completamente após a erupção. Alguns permaneceram em lugares isolados, como o Gibraltar, por mais 12 mil anos. Isso porque é provável que a maior parte do resfriamento severo tenha ocorrido mais a leste, longe de onde os neandertais estavam tentando sobreviver, e não atingiu suas casas com a mesma intensidade que pensávamos. De fato, a erupção pode até tê-los ajudado, pelo menos por um tempo. Alguns cientistas dizem que a precipitação vulcânica pode ter retardado a expansão dos humanos modernos e dado aos concorrentes um pouco mais de tempo para sobreviver. Então, a erupção de Campi Flegrei foi um evento desagradável, mas apenas atrasou o inevitável. Campi Flegrei é um cara selvagem, também conhecido como Campos de Fogo. O próprio ar de lá é repleto de lendas. Os gregos e romanos acreditavam que esse vulcão era a porta de entrada para o submundo. Até mesmo o antigo poeta romano Virgílio, Virgílio, mencionou em sua famosa história Eneida que o herói Enéas deve descer ao submundo, e esse lugar é exatamente onde ele começa. Antigamente essa paisagem era repleta de vilas romanas, spas e lagos de peixes. A elite se divertia muito ali. O que seus integrantes não sabiam, porém, é que estavam em um terreno traiçoeiro que poderia enlouquecer a qualquer momento. O Campi Flegrei não é um vulcão típico. Você imaginaria um único pico imponente, mas a paisagem parece enganosamente calma, com pequenas características aparecendo aqui e ali. Mas, se o sobrevoasse, a visão seria insana. Uma gigantesca bacia circular salpicada de cones vulcânicos e crateras, como cicatrizes do passado violento da Terra. O perigo ali está nos detalhes. O solo sob os pés está constantemente mudando, mesmo quando não se percebe. De vez em quando a Terra se eleva, apenas para afundar novamente, às vezes em vários metros, à medida que o magma ou o gás se move sob a superfície. É incrivelmente assustador. O risco é quase invisível. O Campi Flegrei é uma enorme depressão formada por 2 erupções vulcânicas colossais. Uma delas foi a que cozinhou os neandertais, e outra aconteceu há 15 mil anos. A mais famosa, no entanto, ocorreu no século XVI e foi horrível. O ano era 1538. Durante anos, o povo de Pozzuoli notou algo inquietante. A terra que antes ficava abaixo das ondas estava subindo lentamente. O que anteriormente era mar havia se tornado um novo solo.
Os estrondos vindos das profundezas da Terra eram aterrorizantes, mas haviam se tornado uma parte normal da vida. Os terremotos começaram no início da década de 1530, pequenos no início, mas em apenas 8 anos se tornaram a norma. Até que um dia, em 28 de setembro, tremores horríveis sacudiram o solo. Na noite seguinte, quando o sol se pôs abaixo do horizonte, uma enorme rachadura se abriu na terra perto da antiga cidade romana de Tripergole. Dessa fenda saíram fogo, fumaça e uma chuva de cinzas vulcânicas a quilômetros de distância. Era espessa e lamacenta, provavelmente misturada com água subterrânea. O solo tremia enquanto pedras pomes quentes eram lançadas para o alto. E então uma nova montanha começou a se erguer da terra. Esse foi o nascimento do que hoje chamamos de Monte Nuovo. Por fim, as coisas pareceram se acalmar, como se a terra estivesse recuperando o fôlego. Durante dias, as coisas estavam dando a impressão de tranquilas. Os moradores locais relaxaram um pouco e começaram a se aproximar do novo e misterioso vulcão, uma cratera com algo que parecia estar fervendo dentro. As pessoas o visitavam como se fosse uma nova atração. Mas, poucos dias depois, o desastre aconteceu novamente. À noite, sem aviso prévio, a nova montanha ficou selvagem. Uma explosão do flanco sul lançou escória, pedaços de rocha vulcânica irregular no ar. Essa explosão foi fatal para 24 pessoas. Os detritos encontrados depois eram enormes e grosseiros. Durante séculos, os únicos sinais de vida do Monte Nuovo foram pequenas fumarolas, jatos de gás que vazavam da terra. Mas depois, até mesmo esses sinais desapareceram. Agora o local é apenas um cone verde exuberante, um belo gigante adormecido. Mas o solo próximo a Nápoles, na Itália, ainda está vivo. O Campi Flegrei está quieto por enquanto, mas isso pode não durar muito tempo. Ele está mostrando sinais de que talvez esteja acordando novamente. Esse supervulcão parece uma paisagem infernal com seus poços de lama fervente, geysers e saídas de vapor. Os romanos e os cristãos medievais acreditavam que era uma porta de entrada para o submundo, e quem pode culpá-los? O que é assustador é que recentemente os cientistas detectaram uma atividade incomum sob a superfície. Em 2012, as autoridades italianas elevaram o nível de alerta do vulcão de verde para amarelo, o que significa que ele precisa ser monitorado de perto. Há certas mudanças que geralmente acontecem antes da erupção. O magma abaixo começa a liberar gases, o que pode enfraquecer a rocha acima e, por fim, desencadear um desastre. Infelizmente, ninguém consegue prever exatamente quando ou se ele entrará em erupção. Mas se isso acontecer, as consequências podem variar de um pequeno incômodo para os habitantes locais e uma catástrofe global. Sua última pequena erupção ocorreu no século XVI e não foi tão ruim. Mas se a história se repetir como foi com os Neandertais, estaremos todos perdidos. Uma erupção como essa poderia levar ao resfriamento global, à quebra de safras e à fome generalizada. No momento, um grupo de cientistas está tentando obter uma imagem mais clara do que está acontecendo abaixo da superfície. O projeto Perfuração Profunda do Campi Flegrei está trabalhando para escavar em um poço de 3.048 metros, na esperança de verificar a câmara de magma de perto. Mas, pelo menos por enquanto, o supervulcão continua quieto, e esperamos que continue assim.